Porque hoje vamos estudar sobre os 4 animais de Daniel capítulo 7 e o surgimento da ponta pequena. E vamos abrir a palavra, né? Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Ontem nós estudamos aqui sobre o capítulo 2, 1 e 2 de Daniel. Deixa eu perguntar, tem alguém hoje aqui que não estava ontem? Quem está hoje que não estava ontem? Deixa eu ver. Temos aí várias pessoas, hein? Que coisa, já perderam a metade da vida, hein? Porque não vieram ontem. É o seguinte, o tema de hoje, ele é muito ligado, escutem, ele é muito ligado ao tema de ontem. Só que o tema de hoje, ele revela duas outras coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus. Ontem nós estudamos e vimos em que ponto estamos na história da humanidade. E hoje, o tema de hoje vai ampliar isso. E vai nos mostrar melhor em que ponto estamos na história da humanidade ou da volta de Jesus Cristo. Mas eu disse ontem que se alguém fosse convidar uma pessoa para vir hoje pela primeira vez, que deveria dizer para ela que o tema de hoje é forte. Porque já estamos aqui na reta final das nossas conferências, né? E cada noite vamos aprofundando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, né? E eu perguntei a alguém que veio pela primeira vez, que não tinha vindo aqui ainda? Tem alguém assim, não? O irmão ali. Tem mais alguém? Então só ele. A irmã também, primeira vez? Você também é a primeira vez? Temos 3 aí, primeira vez. Então vocês 3 aí, ó, em especial, olha aqui. Vocês vieram hoje já em temas avançados, viu? Por que estou falando isso? Porque começamos com os temas aí, fomos numa sequência, né, ascendente assim, e já estamos em temas avançados. Então o tema de hoje é bastante revelador e às vezes sacode um pouco a gente, né? Mas Deus, quando sacode, é para acordar e entrar no céu, saiba disso. Então vocês 3 vieram por Deus, tenho certeza disso. Deus tem uma bênção para vocês. Então, Daniel capítulo 7. Eu vou recapitular um pouquinho da parte final do assunto de ontem, para facilitar o entendimento da parte de hoje, tá? Só a parte final. Então, ontem nós estudamos aqui, meus amigos, sobre o sonho do rei Nabucodonosor, que está no capítulo 2. Esse rei, vimos ontem que é um rei espírita. E esse rei não fazia nada sem consultar os bruxos. Ele tinha os melhores bruxos do mundo no seu reinado a seu favor. E ele não fazia nada sem consultar os bruxos. E ele começou a pensar no futuro, pensando, será que eu vou ficar no poder para sempre? Ou vou me tirar do poder? E então, com medo de um golpe de Estado, ele foi dormir e teve um sonho impressionante, que perdeu o sono, ficou perturbado. Aí logo ele chamou os bruxos, né, para dizer o que é que ele tinha sonhado e qual o significado do sonho. Então note que ele não contou o sonho para os bruxos. Ele queria que os bruxos contassem o sonho e o significado. E os bruxos então não puderam contar. Não sabiam, não podiam adivinhar que sonho que ele tinha tido. E então o rei mandou matar todos eles, e a família também. Só que no reinado do rei Nabucodonosor tinha 4 jovens, os únicos 4 que conheciam o Deus vivo e serviam ao Deus vivo. Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens. E esses 4 jovens receberam cargos especiais no reinado do rei Nabucodonosor. E quando saiu o decreto para matar todos os sábios, a primeira pessoa que o chefe da guarda foi matar foi Daniel. Aí Daniel falou, mas escuta aqui, por que você vai me matar? Não, porque o rei teve um sonho aí, ninguém consegue dizer o sonho dele, o significado. Ele ficou nervoso, mandou matar todo mundo e você é o primeiro. Aí ele falou, não, mas espera aí, me dá um tempo. Deixa eu conversar com o rei. E por misericórdia de Deus,
deram esse tempo para ele, ele conversou com o rei. E o rei deu um tempo para ele. Aí ele fez uma vigília com seus colegas à noite, e Deus revelou o sonho e o significado do sonho para Daniel. E o sonho do rei conta a história do mundo todo até os nossos dias. Então, o rei, isso tudo que eu estou falando, quem não veio ontem, nós lemos na Bíblia, viu? Eu estou só explicando agora a parte final para você entender a parte de hoje. E o rei, ele teve um sonho impressionante. Ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de quê? Ouro puro. O peito e os braços da estátua era de quê? Prata. Os quadris da estátua era de quê? Bronze. As pernas eram de quê? Ferro. E os pés eram de quê? Ferro e barro. Então o rei sonhou com uma estátua assim, impressionante, né? Cada parte da estátua era um metal diferente, mas você percebe que o ouro, depois o inferior ao ouro vem a prata, depois o inferior à prata vem o bronze, depois inferior ao bronze vem o ferro, e depois ferro e barro aqui nos pés. E quando o rei estava olhando para essa estátua no seu sonho, ele percebeu e via que vinha do céu uma pedra. Essa pedra vinha do céu sem ninguém jogar, e atingia a estátua aonde? Nos pés de ferro e barro. E diz a profecia que quando essa pedra atingiu os pés da estátua, bateu nos pés de ferro e barro, a estátua toda virou pó. E o vento levou, e essa pedra encheu toda a terra. Então, esse foi o sonho que o rei teve. Deus revelou para Daniel, Daniel revelou para o rei. Mas Deus também revelou o significado do sonho. E Deus disse que a cabeça de ouro da estátua representava o reinado de Babilônia. O reinado de Babilônia, cujo rei era o Nabucodonosor. Então a cabeça de ouro representava exatamente o reinado de Babilônia. Por que era representado pela cabeça de ouro? Porque Babilônia foi o império que dominou o mundo, que alcançou a maior glória de todos os impérios. Então a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia. Mas Deus falou que o reinado de Babilônia, que estava no poder, não ia ficar para sempre no poder, não. Iria cair. E o rei não gostou de ouvir isso. E Babilônia dominou o mundo todo do ano 605 até 539 a.C. nascer. Quando foi em 539, vieram Ciro e Dario, invadiram o reinado da Babilônia, e Babilônia caiu, e no lugar da Babilônia foi estabelecido o reinado da Média e da Pérsia, ou o reinado Medo-Persa, cujos reis eram Ciro e Dario. Então o reinado de prata é o reinado Medo-Persa. Mas Deus falou que esse reinado dominaria o mundo, mas não ficaria para sempre no poder também, iria cair. E esse reinado dominou o mundo todo do ano 539 até 331 a.C. E quando foi aqui em 331 a.C., aí veio Alexandre o Grande, invadiu o reinado da Medo-Persa, e o reinado da Medo-Persa caiu, e ele estabeleceu o reinado da Grécia, cujo rei era Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. Mas Deus falou que esse reinado de bronze, a Grécia, iria dominar o mundo, mas não ficaria para sempre no poder, iria cair também. E a Grécia dominou o mundo todo do ano 331 até 168 ainda antes de Cristo. E quando foi em 168 a.C., aí aconteceu uma batalha chamada Batalha de Pidna. E nessa batalha, então, a Grécia caiu. E no lugar da Grécia foi estabelecido o reinado de Roma. Quem governava Roma? Os Césares. Então as pernas de ferro, representavam o reinado de Roma. E Deus falou que esse reinado ia dominar o mundo, mas não ficaria para sempre no poder também, iria cair. Só que Deus falou que no lugar de Roma não iria ser estabelecido nenhum reinado para dominar o mundo mais. Então depois do Império Romano, Deus falou que seria reinos divididos, países, e não mais um império. E Roma dominou o mundo todo do ano 168 a.C., até 476 depois de Cristo. Então foi nesse império aqui que Jesus nasceu, viveu e morreu. Quando foi em 476, vieram os povos bárbaros, invadiram o reinado de Roma, e Roma caiu. E no lugar de Roma surgiram 10 países, que formou a Europa Ocidental. 10 países, os pés de ferro e barro, representam o surgimento de países fortes e países fracos. Então note que isso foi no ano 476, quando surgiu a Europa Ocidental. Então note que
quando o rei estava vendo isso no seu sonho, veio uma pedra do céu e atingiu a estátua onde? Nos pés de ferro e barro. Exatamente quando surgiram os países. Aqui, depois de Roma, surgiram 10 países, que nós explicamos ontem. Foram os francos, que mais tarde tornou a França, os alemanos, que mais tarde formou a Alemanha, os anglo-saxões, que mais tarde formou a Inglaterra, os suevos, que mais tarde tornou Portugal, os visigodos, que se tornou a Espanha, os burgundos, que se tornou a Suíça, os lombardos, que mais tarde tornou o norte da Itália, e depois os vândalos, érulos e ostrogodos, que foram destruídos. Esses foram os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano. E desses 10 países foram se ramificando, e hoje temos 232 países no mundo, reconhecidos pela ONU. Então veja, meus amigos, que para se cumprir toda essa profecia, só falta uma coisa acontecer: a pedra vir do céu. E a pedra atinge que parte da estátua? Os pés de ferro e barro. Ou seja, a pedra virá na época dos países. E nós estamos vendo hoje em que época? Na época dos países. Não tem um império hoje que domina o mundo. Então, a partir do ano 476, depois de Cristo, não houve mais um império para dominar o mundo até hoje, e não vai haver mais, Deus falou. Então essa pedra virá do céu nos nossos dias, na época dos países. Agora, vimos ontem que essa pedra representa a volta de Jesus, porque tem 300 passagens na Bíblia que falam que Jesus é a pedra, e tem 2.500 passagens que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus filhos. Então ontem estudamos esse assunto e entendemos que estamos vivendo bem perto desse grande e glorioso acontecimento, ou seja, a volta de Jesus para buscar os seus fiéis e tirar desse mundo mal e levar para o reino da eterna felicidade. Então esse assunto nos mostrou que estamos caminhando realmente para esse grande e glorioso acontecimento. E isso alegra o coração, né? Saber que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Mas a profecia de hoje, que vamos estudar hoje, porque até aqui eu estou recapitulando, a profecia de hoje vai recapitular tudo isso aí com outras figuras de linguagem, mas vai nos mostrar 2 outros acontecimentos que aconteceriam antes da pedra vir do céu, antes da volta de Jesus. Então, Daniel capítulo 7. Vamos aí para a parte de hoje, né? Daniel capítulo 7. Olha o que está escrito aí. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo 2. Disse Daniel: na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O mar grande. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Do mar. Verso 4. O primeiro animal era parecido com o quê? Como um leão. E tinha asas de quê? De águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Que estranho, né? Então ele viu um leão com asas de águia. Veja agora o versículo seguinte, verso 5. Verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante ao quê? A um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi dito: levanta-te e devora muita carne. Então agora ele viu um urso, né? Penso assim de um lado, levantado de um lado e com 3 costelas entre os dentes. Agora veja o versículo 6. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante ao quê? A um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Veja, outro bicho estranho, né? Veja o versículo 7 agora. Verso 7. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava.
Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Que bicho estranho, né? Versículo 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Que coisa estranha, né? Esse sonho do rei, do Daniel foi estranho, né? Versículo 9 agora. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Paremos um pouco aí. Que sonho estranho, né? Tá mais para um pesadelo, né? Eles viam uns bichos estranhos aí, né? Um zoológico estranho. Meus amigos, o que significa tudo isso? Ontem nós comentamos aqui que cerca de 90% da profecia bíblica, ou 95%, não se entende como se lê. Mas ninguém precisa inventar nada, porque a Bíblia responde ela mesma. E hoje, amanhã, depois de amanhã, nós vamos estudar profundamente as profecias. E aqui está uma delas. Então vamos agora entender o que lemos. No capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó: disse Daniel, na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vamos aqui para a tela agora. Então ele viu que os 4 ventos do céu, ó, agitavam o quê? O mar grande. Versículo 3, verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram da onde? Do mar. Então, 4 animais grandes subiram do mar. Agora, vamos colocar então aqui, ó, 4 grandes animais que subiram do mar. Agora, qual é o significado desses 4 ventos aqui do céu? E qual o significado desse mar grande na profecia? E qual o significado desses 4 grandes animais? Então vamos entender o significado dos 4 ventos do céu primeiro, né? Vamos então, marca aí onde você está, deixa aqui marcado, e vamos para Jeremias, capítulo 49. Jeremias é um pouco para trás aí, viu? Você vai voltando aí, antes de Daniel, tem Ezequiel, e antes de Ezequiel, já tem Jeremias, tá? Vejamos o capítulo 49. Jeremias 49. Vamos aí, Valdeir, dá uma observada. 49, versículo 36. 49 e 36. Jeremias 49, 36. Todos encontraram aí? Deixa Daniel marcado que a gente vai voltar para lá depois, tá? Jeremias 49, versículo 36. Podemos ler? Alguém não achou ainda? Se não achar, é só levantar a mão que a gente aguarda, tá? Queremos que você acompanhe na Bíblia, né? 49, 36. E no 36 diz assim, ó: trarei sobre Elão o quê? Os 4 ventos de onde? Dos 4 ângulos do céu. E os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá nação onde não cheguem os seus fugitivos. Então perceba que o profeta Daniel fala de 4 ventos do céu, e o profeta Jeremias fala dos 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Então vamos colocar aqui, ó, 4 ângulos do céu.
que o profeta Jeremias menciona. Ele menciona 4 ventos e 4 ângulos do céu. Agora vamos para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Abre lá e deixa Daniel marcado, né? Apocalipse capítulo 7. Vejamos aí o versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Olha o que o apóstolo João escreveu aqui quando teve a visão dos últimos acontecimentos. 7, verso 1. Apocalipse 7, verso 1. Todos encontraram aí? Vamos ler. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos, da terra. Esses anjos estavam retendo ou segurando o quê? Os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Interessante. Então o apóstolo João fala que ele viu 4 anjos, em pé, sobre os 4 cantos da terra. Mas a terra não tem 4 cantos. Ela não é quadrada, nem é retangular. Mas ele fala que viu 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra. Meus amigos, o que significa esses 4 cantos da terra? Esses 4 cantos da terra, meus amigos, representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então veja, o profeta Daniel falou de 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. O profeta Jeremias falou de 4 ângulos do céu. E o apóstolo João, os 4 cantos da terra. Então veja que os 4 ângulos do céu, os 4 cantos da terra, representam os 4 pontos cardeais. Agora, e ventos? Qual o significado de ventos na profecia? Vamos colocar aqui ventos, ventos. Qual o significado de ventos? Porque o profeta Daniel disse que viu 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Então, qual o significado dos 4 ventos? Veja, os 4 ângulos do céu já entendemos, mas esses 4 ventos? Vamos ver o significado de ventos. Volta para Jeremias, capítulo 49. Jeremias 49. Lá antes de Daniel e antes de Ezequiel. Jeremias 49. Vamos ler agora o versículo 36 que já lemos e o 37. 49 de Jeremias, versículo 36 e 37. Podemos ler? Está escrito assim, trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os seus fugitivos. Verso 37. Farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o quê? O mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles o quê? A espada, até que os tenha consumido. Então, meus amigos, ventos, na profecia bíblica, ventos não significa o ar em movimento. Vento significa guerra, lutas e contendas. Esse é o significado de ventos na profecia. Então lembre-se que ventos nas partes históricas da Bíblia é vento mesmo, ar em movimento. Mas nas partes proféticas, vento significa guerras, lutas e contendas. Vamos verificar melhor. Veja agora Jeremias 51. Jeremias 51, versículo de 1 em diante. Jeremias 51. Olha o que diz aí, vai ficar mais claro agora o significado de ventos. Assim diz o Senhor: levantarei o quê? O que diz na sua Bíblia? Um vento destruidor contra quem? Contra a Babilônia. E contra quem mais? E contra os que habitam em Lebe e Camai. Veja, então, ventos tem que ver com destruição, com guerras. Veja o versículo seguinte, verso 2. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a padejarão,
e esvaziarão a sua terra. Virão contra ela em redor no dia da calamidade. Veja, calamidade. Verso 3: o flecheiro não arme o seu arco, nem o coloque sobre a sua couraça. Não poupeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus, e mortalmente feridos pelas ruas. Então lembre-se que ventos, olha aqui, vamos para a tela aqui, ó. Ventos tem que ver com o quê? Guerras, lutas e contendas. Então começou a clarear a profecia. Veja aqui, ó. O que Daniel viu foi os 4 pontos cardeais, ó. Os 4 cantos da terra, envolvidos em guerras, lutas e contendas. E aí então diz que esses 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então essas guerras, lutas e contendas agitavam o mar grande. Qual o significado de mar? Vamos colocar mar aqui. De mar na profecia. Bom, mar nós sabemos que é um ajuntamento de águas. Sim ou não? Está lá em Gênesis, né? Deus, quando criou o mundo, Ele separou a porção seca e chamou terra. E as águas chamou de mares. Então, mar é um ajuntamento de águas. E na profecia bíblica, água não significa H2O, aquilo que a gente bebe. Mas qual o significado de água na profecia bíblica? Apocalipse, abre lá. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, versículo 15. 17 e 15. Olha o que diz aí. 17 e 15, Apocalipse. Qual o significado de águas na profecia bíblica? Então o anjo me disse. O que o anjo disse? As águas que viste onde se assenta a prostituta são o quê? Povos, que mais? Multidões, que mais? Nações e que mais? E línguas. Então descobrimos o significado de águas na profecia. Então vamos colocar aqui, ó. Então mar é um ajuntamento de águas, e águas representa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então estamos entendendo, ó, o significado de mar. Então já descobrimos o significado de mar, agora precisamos saber o significado de mar grande. Se mar significa povos, multidões, nações e línguas, o mar grande significa toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora ficou mais clara a profecia, veja bem. O profeta Daniel viu os 4 pontos cardeais envolvidos em guerras, lutas e contendas, que envolvia toda a humanidade, porque agitava o mar grande, agitava toda a humanidade. Então note que o profeta, ele viu uma grande agitação em toda a terra, envolvendo toda a humanidade. Essas guerras, lutas e contendas era luta pelo poder. E dessas guerras surgiram 4 grandes animais. Agora, qual o significado desses 4 grandes animais? Volte agora para Daniel, lá onde você marcou, no capítulo 7, para ver o significado dos 4 grandes animais. Daniel, capítulo 7, lá onde você tinha marcado. Veja aí o capítulo 7, versículo 17. Daniel 7, 17. Aí está o significado dos 4 grandes animais. Diz assim, ó. Estes grandes animais, que são 4, são o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Esses grandes animais que são 4, são o quê, gente? 4 reis que se levantarão da terra. Então os 4 grandes animais têm que ver com 4 reis. Agora veja o versículo 23. Disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então veja que animal tem que ver com rei ou reino. Então agora olhe para cá. Esses 4 grandes animais têm que ver com 4 grandes reinos. Então vamos entender agora. O profeta viu os 4 pontos cardeais, da terra,
envolvido em guerras, lutas e contendas, que envolvia toda a humanidade. E dessas guerras, lutas e contendas, surgiram 4 grandes animais, ou seja, 4 grandes reinos. Agora ficou claro, né? Então, era luta pelo poder, luta para conquistar o domínio da terra. Então, 4 grandes reinos surgiram dessas guerras, lutas e contendas, que envolvia toda a humanidade. Muito bem. Agora, esses 4 grandes animais, diz que o primeiro animal era parecido com o quê? Com um leão. E tinha asas de águia. Asas de águia. Interessante, né? E o segundo animal era parecido com um urso. E diz que o urso estava penso de um lado assim, né? Como está desenhado aqui, ó. E tinha 3 costelas entre os dentes. E o terceiro animal era parecido com um leopardo. Só que tinha 4 cabeças. E tinha 4 asas. Não é isso que nós vemos aí? Sim ou não? Então. Agora, o quarto animal não parecia com bicho nenhum da terra. Veja aí, ó, versículo 17. Desculpe. O capítulo 7, versículo 7. 7, verso 7. Ó, depois disto continuei olhando nas visões da noite e vi o quê? O quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então o quarto animal não se parecia com o bicho da terra. Ele foi chamado de terrível e espantoso. Imagina. Diz que ele tinha dentes grandes de ferro, unhas de bronze, tinha 10 chifres sobre a cabeça. Um bicho estranho. Já pensou você encontrar um bicho desse aí? Deus me livre, né? Bicho forte, né? Um bicho terrível. Daniel disse que não parece com bicho nenhum da terra. Ele chamou de terrível e espantoso. Diz que devorava toda a terra e fazia em pedaços aquilo que sobrava, né? Agora, o que chama a atenção, irmãos, é que ele disse que quando estava olhando para os 10 chifres que tinha na cabeça do bicho, subiu um chifre pequeno, porém nervoso, né? Que quando subiu arrancou logo 3 chifres. E disse que nesse chifre que subiu nervoso e arrancou 3 chifres, esse chifre tinha olhos e boca. E falava com vanglória, com poder. Agora, qual o significado, irmãos, de tudo isso, né? Qual o significado de tudo isso? Qual o significado desses 10 chifres? E qual o significado desses 4 animais? Então já vimos que esses 4 animais têm que ver com 4 grandes reinos que surgiram sobre a terra. Então, meus amigos, esses 4 grandes animais representam os mesmos 4 reinos, escutem, que estudamos ontem, que dominou o mundo. Então ontem foi mostrado os 4 reinos através da estátua: cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro, não é? E os pés de ferro e barro não eram nenhum reino, eram países que surgiriam depois do 4º reino. Então, isso aqui é a mesma coisa que da estátua, só que com outras figuras. Então vamos entender. Qual o significado dos 4 grandes animais? Atenção. Então o leão, ele tinha 2 asas de águia. E o leão representa o reinado de Babilônia. Você sabia que Babilônia era representada por um leão? O símbolo da Babilônia era um leão? Pois é. Então, agora por que o leão aparece com asas de águia? Para representar a Babilônia. Porque a águia é a ave que voa mais alto do que todas as aves. A águia. E Babilônia foi o império que dominou o mundo e alcançou a maior glória de todos os impérios. Por isso que ele é representado por um leão, aí no capítulo 7, com asas de águia, por causa da glória que alcançou. Agora, o que chama atenção é isso aqui, ó. O capítulo 7, versículo 4. Vamos ler aí.
ou reler, né? O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Mas assim, eu olhei até que lhe foram arrancadas o quê? As asas. Foram arrancadas as asas. Ou seja, a Babilônia ia perder a sua glória, o seu poder. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Quando diz que foi levantado em pé como um homem, significa perda das qualidades distintivas de leão. E foi-lhe dado um coração de homem, que significa covardia e timidez. Ou seja, com o passar dos anos, Babilônia se enfraqueceu, se debilitou, né? A riqueza e o luxo caíram, e ele se tornou presa fácil do reinado da Média e da Pérsia. Então, um dia, Babilônia foi derrotada. Então, o reinado de Babilônia, aqui, era representado por um leão com asas de águia, né? E as asas significa a glória alcançada por esse reinado. Agora, diz que ele ficaria em pé, né? Como um homem. Um leão erguido sobre 2 pés, como homem, indica que ele perdeu suas qualidades distintivas de um leão. Muito bem. Agora, o urso, o animal que ele viu, parecido com o urso, que estava levantado de um lado e com 3 costelas entre os dentes, representa o mesmo que os peitos e braços de prata da estátua. O reinado da Média e da Pérsia. Da Média e da Pérsia. Os reis eram Ciro e Dario. Agora, Ciro era mais poderoso do que Dario. Por isso que o urso, que representa o reinado da Média e da Pérsia, aparece assim, ó, levantado de um lado. Porque Ciro era mais poderoso do que Dario. Então o reinado pendia de um lado, pendia do lado de Ciro. Entende? Por isso que o urso aparece na figura de linguagem, aparece penso de um lado. E as 3 costelas entre os dentes representam o quê? A maneira sanguinária como o reinado medo-persa conquistou a Lídia, o Egito e a Babilônia. Foi à custa de muito sangue. Se você ler a história, você vai ver. Então, as 3 costelas entre os dentes aqui do bicho representa a maneira sanguinária como esse reinado conquistou a Lídia, o Egito e a Babilônia. Muito bem. Agora, o terceiro animal era parecido com um leopardo. Ó, e tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E esse bicho representa o mesmo que os quadris de bronze da estátua, ou seja, o reinado da Grécia. O reinado da Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Agora veja, por que esse bicho aqui que representa a Grécia aparece com 4 asas de ave nas costas? Porque as 4 asas de ave nas costas representam rapidez de conquista. Rapidez de conquista. Porque Alexandre o Grande, que era o rei da Grécia, ele rapidamente conquistou o mundo todo. Com apenas 33 anos de idade, escutem, ele já era rei e mandava no mundo inteiro. Ele conquistou muito rápido o mundo. Mas, na mesma velocidade que ele conquistou o mundo, ele morreu. Ele morreu jovem ainda. Morreu rápido, ele dominou por pouco tempo. Diz a tradição que ele deu uma festa muito grande, e nessa festa ele comeu muita carne, bebeu muito vinho e morreu de congestão. Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o seu reinado foi dividido em 4 partes. Então as 4 cabeças representam os seus 4 generais, que dominaram o reinado depois que ele morreu. Vamos aqui. Então as asas, rapidez de conquista. Aqui está o Alexandre, ó. É esse aqui. O Alexandre o Grande. Esse foi que com 33 anos de idade já dominava o mundo. E que morreu logo também, né? Veja. Então na mesma velocidade que ele conquistou o mundo, ele morreu jovem, rápido, né? Agora veja, as 4 cabeças representam os seus 4 generais, né? Cassandro,
Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. O Cassandro dominou o lado oeste da Grécia quando Alexandre morreu. O Lisímaco dominou o lado norte. O Seleuco dominou o lado leste. E o Ptolomeu o lado sul. Então as 4 cabeças do bicho representam os 4 generais de Alexandre o Grande. Muito bem. E o terrível? Qual o significado do terrível? O terrível, irmãos, representa o mesmo que as pernas de ferro da estátua, ou seja, o reinado de Roma, o Império Romano, o bicho terrível e espantoso, que tinha os dentes de ferro, as unhas de bronze, e depois 10 chifres sobre a cabeça. Olha, desses 4 animais, o que mais chamou a atenção de Daniel foi esse aqui, quando ele estava tendo a visão. Quer ver? Olha o capítulo 7, versículo 19. Olha aí para a sua Bíblia, 7:19. Como Daniel ficou impressionado com esse animal aí. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quê? Do 4º animal, que era diferente de todos os animais, muito terrível, cujos dentes eram de quê? Ferro, e as unhas? De bronze. O animal que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobrava. Então, dos 4 animais, o que mais chamou a atenção dele foi esse daí. Versículo 20. Também, diz ele, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quê? Dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória ou com insolência e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Então veja, o que mais chamou a atenção de Daniel foi o 4º animal, os 10 chifres na cabeça do bicho e o chifre pequeno que surgiu no meio dos 10 e arrancou 3. E isso chamou a atenção dele. Então esse bicho aqui representa o Império Romano, que dominou o mundo todo ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Veja. Agora, os 10 chifres na cabeça do bicho, atenção, representam os 10 países que surgiram através da queda do Império Romano. O mesmo que os pés de ferro e barro da estátua. Vamos ler? Olha aí, capítulo 7, versículo 24. 7 e 24. Olha aí na sua Bíblia, 7, verso 24, de Daniel mesmo. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão o quê? 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então lembre-se que os 10 chifres na cabeça do bicho, representam o mesmo que os pés de ferro e barro da estátua, os 10 países que surgiram formando a Europa Ocidental. Mas quando Daniel estava olhando para esses 10 chifres, os 10 países que surgiram depois da queda do Império Romano, diz que subiu um outro chifre. Diz aí no verso 24, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então no meio dos 10 sobe um chifre diferente, com olhos, com boca, e nervoso, nervoso, que já sai e já arranca logo 3, e fala com vanglória, fala com poder. Então veja, meus amigos, que até aqui recapitulou tudo de ontem, tá vendo? O leão, Babilônia, o mesmo que a cabeça de ouro da estátua. O urso, o reinado da Média e da Pérsia, o mesmo que os braços e o peito de prata aqui da estátua. Os quadris de bronze, a Grécia, é o mesmo que o leopardo, As pernas de ferro, o mesmo que o bicho terrível e espantoso. E os pés de ferro e barro, o mesmo que os 10 chifres do bicho. Então até aqui recapitulou tudo de ontem, está percebendo?
Mas eu disse que duas coisas seriam acrescentadas, porque ontem nós vimos que depois que surge os países, os 10 países, os reinos divididos, já vinha a pedra do céu, ou seja, a volta de Jesus. Mas agora você percebe que a profecia de Daniel 7 diz que antes da volta de Cristo surge um chifre pequeno, ou seja, um país pequeno no meio dos 10, e arranca 3. E esse país pequeno tem olhos e boca, e fala com vanglória, que é o chifre pequeno. Então, ao estudarmos o capítulo 2 e 7 de Daniel, nós percebemos a repetição e a ampliação do mesmo assunto, né? Isso significa o quê? Deus conhece o fim desde o começo, e Ele não erra. E mais, não estamos abandonados aqui na terra não. Deus se importa conosco, e você vai entender bem isso aí. Vamos aqui. O que aconteceria antes da volta de Jesus? Então veja aqui, capítulo 7, versículo 8. Vamos reler aí, que agora estamos entrando na parte que acrescenta ao que foi estudado ontem. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com vanglória. Então surge o chifre pequeno. Agora veja o verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias é Deus o Pai, viu? A sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo, aliás, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então essas duas coisas, surge o chifre pequeno antes da volta de Cristo, e é estabelecido o julgamento. Porque aqui, capítulo 7, verso 9 e 10, mostra a cena do juízo. É estabelecido o juízo para julgar o chifre pequeno que surgiu. Por quê? Olha por quê. Capítulo 7, versículo 21. Eu olhava e vi que este chifre fazia o quê? Guerra. Fazia guerra contra quem? Contra os santos, e os vencia. Ah, chifre maldito, hein? É um chifre maldito, porque fazia guerra contra os santos e os vencia. Agora, ontem nós estudamos e verificamos quem são os santos. Quem não veio ontem, ou todos nós vamos abrir a Bíblia para reler, mas marca aí onde você está. Vamos para Apocalipse 14, 12. Quem são esses santos aqui? Que o chifre pequeno fazia guerra e vencia. Vamos ver. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Porque muitas pessoas pensam que santos são as estátuas que a Igreja Católica tem, né? Mas biblicamente não tem nada a ver com isso, não. Apocalipse 14, versículo 12. Deixa Daniel marcado lá, a gente vai voltar para lá. 14, 12. Diz assim, ó. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são os santos? Santos são todas as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Então, quando fala santos, tem que ver com o povo verdadeiro de Deus na terra, que guarda os mandamentos de Deus, não do pastor, nem do padre, nem do pai de santo. Guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Então, agora volte lá para Daniel 7, verso 21. 7, 21. Volta lá. 7, 21. Diz assim: eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos, ou seja, contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e os vencia. Olha esse chifre maldito. Ou seja, perseguia o povo de Deus e vencia.
Agora veja o verso 22. Verso 22. Até que veio quem? O ancião de dias, que é Deus o Pai. E foi dado o quê? O juízo aos santos do Altíssimo, ao povo de Deus. E chegou o tempo em que os santos possuíram o quê? O reino. Então veja que a volta de Jesus Cristo só acontece depois que o chifre pequeno surge, mexe com o povo de Deus, mata o povo de Deus e é estabelecido o julgamento. Aí depois do juízo é que acontece a volta de Jesus e o reino de Deus é estabelecido. Percebe? Muito bem. Agora a pergunta é: qual é o significado do chifre pequeno? Já vimos que os 10 chifres da cabeça do bicho são 10 países, né? Que formam a Europa Ocidental. Eu tentei desenhar a cabeça do bicho terrível e espantoso, mas não ficou tão terrível assim, né? Até que ficou bonitinho, né? Pois é. Não consegui fazer mais feio do que isso. Mas veja, Daniel disse que quando estava olhando para a cabeça do bicho, para os 10 chifres, ele viu que surgiu um chifre pequeno e arrancou logo 3. Então o chifre subiu nervoso e arrancou logo 3, ocupou o lugar de 3. Mas nesse chifre, diz que tinha olhos como olhos de homem. E tinha uma boca que falava com vanglória. Um chifre maldito que subiu e arrancou 3. Diz que ele era robusto, porém pequeno e diferente dos demais. Agora, nós vimos que os 10 chifres são 10 países que formam a Europa Ocidental. E o chifre pequeno representa um país pequeno que subiria no meio dos 10 e arrancaria 3. Agora, você começa a pensar: qual foi o país pequeno que surgiu no meio da Europa Ocidental e arrancou 3 países? Veja, o único país que surgiu no meio da Europa Ocidental e que abateu 3 países foi Roma cristã. Roma cristã. Foi Roma cristã que destruiu os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Então, meus amigos, esse chifre pequeno tem que ver com Roma cristã. Enquanto o Império Romano era governado pelos Césares, Roma cristã era governada por quem? Pelo sistema papal. Vai entendendo a coisa. Agora, o que faria Roma cristã? Diz que ia fazer guerra contra os santos, né? Guerra contra os santos. E o que mais que Roma cristã iria fazer na história da humanidade? Veja aí, capítulo 7, verso 25. 25. Atenção, verso 25. Proferirá palavras contra quem? Contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. E destruirá quem? Os santos do Altíssimo, ou seja, o povo de Deus. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Olha o que ia fazer Roma cristã. E diz que o povo de Deus seria entregue em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Paremos um pouquinho aí e vamos para cá. Então, esse chifre pequeno, ou seja, Roma cristã, o sistema papal, antes da volta de Cristo, ia surgir na história da humanidade. Ó, muitas pessoas falam assim, ó, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira igreja que surgiu. Não é verdade. Você está entendendo agora quando foi que surgiu esse negócio? Está entendendo? Roma cristã, o sistema papal, surgiu no meio da Europa Ocidental, no meio dos 10 países, depois do ano 476. Então, não foi a primeira igreja que surgiu. Está entendendo? Surgiu aí. A profecia bíblica está apontando que surgiu aí. E ia surgir, ia fazer uma desgraça na terra. Escuta bem o que está dizendo aí. Guerra contra os santos. Veja, quem são os santos? Exatamente, os que guardam os mandamentos
de Deus e tem fé em Jesus, ou seja, o povo de Deus. Então, diz que o sistema papal, Roma cristã, ia surgir na história da humanidade, ia fazer guerra contra o povo de Deus, mas ia fazer mais coisas, ia proferir palavras contra o Altíssimo, que é Deus. E como é que o sistema papal profere palavras contra Deus? Primeiro, o líder máximo de Roma cristã é chamado de Papa. Também é conhecido como Pontífice Máximo. E também ele é reverenciado, né? E diz que perdoa pecados. Então, veja como é que profere palavras contra o Altíssimo. A palavra Papa significa o quê? Hein? Pai. A palavra Papa significa pai. E por que ele é chamado de Papa? Porque o líder que está hoje no poder do Vaticano, como é o nome dele? Como é o nome dele? Não é Francisco. Ninguém sabe o nome dele, né? Não é Francisco, não. O nome dele é Jorge Mário Bergoglio. Mas por que ele é conhecido como Papa Francisco? Porque ele escolheu como padroeiro do seu pontificado São Francisco de Assis. Então ele é chamado de Papa Francisco. Mas o nome dele também não é Francisco. E também não é Papa. É Jorge Mário Bergoglio. Mas por que ele é chamado de Papa? Porque ele diz que ele é o pai da igreja. E segundo a Bíblia Sagrada, quem é o pai da igreja? Jesus Cristo. É por isso, meus amigos, que quando ele é chamado de Papa, está blasfemando contra Deus. Está entendendo, não? Proferindo palavras contra Deus. Porque o pai da igreja não é o Jorge Mário Bergoglio, é Jesus Cristo. Amém. Agora, a palavra pontífice, que ele é chamado de Pontífice Máximo, qual o significado da palavra pontífice? É ponte. E por que ele é chamado de pontífice? Porque ele diz que ele é a ponte entre a terra e o céu. Mas biblicamente falando, irmãos, quem é o pontífice? Quem é a ponte? Jesus Cristo. Por que é Jesus Cristo? Porque Jesus, irmãos, ele é plenamente Deus e plenamente homem, porque se encarnou, nasceu da Virgem Maria aqui. Então olha só, como ele nasceu da Virgem Maria aqui, tomou a forma humana, e como Deus trouxe Deus a nós, e como homem nos eleva a Deus. É ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único pontífice é Jesus Cristo. Amém. Ninguém mais pode ser chamado de pontífice. Amém. Porque não tem ninguém igual a Cristo. Então quando o líder máximo do Vaticano é chamado de Pontífice Máximo, está blasfemando contra Deus. Agora, ele também é reverenciado, ou seja, as pessoas, antes de falar com ele, faz o quê? Se curvam diante dele. É isso ou não é? As pessoas, antes de conversar com ele, se curvam diante dele, faz uma reverência. Muitos beijam o seu anel antes de falar com ele. E ele não reprova as pessoas, não. Ele deveria falar, não faça isso não, filho, eu sou comedor de feijão igual a você. Ele deveria ensinar o povo, mas ele não fala isso. Ele aceita a reverência. Ele aceita a adoração. Então note que isso também, veja, só Deus, irmãos, só o Criador pode ser reverenciado. Amém. E não a criatura. Nenhum anjo de Deus pode ser reverenciado, porque o anjo é um ser criado. Agora, também ele diz que perdoa pecados, ou seja, estabeleceu confessionários. Não sei quantos conhecem isso, mas eu, que fiquei lá muitos anos, então o confessionário é uma espécie de uma casinha assim, ó, que tem lá dentro da igreja. E os sete sacramentos, um deles diz assim, ó, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. E então, o que a gente fazia? A gente fazia uma fila, ia um por um lá, o padre entrava nessa casinha, ia um por um lá contar os pecados para o padre. Aí quando terminava de contar os pecados para o padre falava assim, agora você vai rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantas Salve Rainhas, e seus pecados estão perdoados. Olha, muitos anos eu fiz isso, mas eu não sabia, né? Não conhecia a Bíblia. Então note que
ele estabeleceu um sistema de penitência para alcançar graça. Ou seja, primeiro, está errado eu ter que confessar meus pecados para o padre. Primeira coisa. Segundo, está errado o que ele manda fazer. Reza tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos Ave Rainha, seus pecados estão perdoados. Então é alcançar graça das suas obras. E a Bíblia diz que isso está errado. Nós temos que confessar o pecado diretamente a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Amém. Né? E mediante o seu arrependimento e aceitação a Cristo, você é perdoado. É assim que Deus manda fazer. Então veja como é que ele profere palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Agora, no versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, o povo de Deus. E cuidará, teria o cuidado em mudar os tempos e a lei. Irmãos, se você pegar os 10 mandamentos da lei de Deus, que está no catecismo, que é ensinado para as criancinhas que vão fazer primeira comunhão, nos 10 mandamentos do catecismo, o sistema papal adulterou os 10 mandamentos da lei de Deus, tirou o segundo mandamento que fala das imagens de escultura, e pegou o quarto mandamento que fala que tem que santificar o sábado, arrancou isso e colocou no lugar guardar domingos e festas. Então o sistema papal adulterou a lei de Deus. Eu não sei se você já fez primeira comunhão um dia, ou se você tem o catecismo em casa. Se você tiver, dá uma olhada nos 10 mandamentos lá para você ver como é que está. Eu fui professor de catecismo, então eu tenho até hoje o catecismo. O que foi feito lá, irmãos, jamais deveria ter sido feito. Agora diz aqui que o povo de Deus seria entregue em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando estamos estudando a profecia aqui e falando isso abertamente, não estamos aqui criticando nenhum fiel católico, viu? Escutem bem. Os fiéis estão de boa fé e colocam em prática o que aprendem, aqui e em qualquer lugar. Se tem erro, está na liderança que ensina. Está entendendo não? Então vamos fazer a diferença entre a liderança e os membros. Porque se eu como pastor ensinar você errado, você vai fazer errado, eu vou pagar caro diante de Deus. Sabe? Então vamos fazer uma diferença entre o líder e os fiéis. Então não estamos aqui criticando nenhum fiel, porque os fiéis estão de boa fé aqui e em qualquer lugar. Se tem alguma coisa errada, está na liderança, que não ensina certo. Certo? Então ninguém vai achar que o pastor está malhando minha igreja. Nada disso. Estamos aqui para estudar a Bíblia e ir para o céu. Então vamos aqui, ó. Diz que o poder papal iria perseguir o povo de Deus, torturar e matar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, qual o significado de tempo na profecia? Veja aí, Daniel capítulo 11. Daniel 11, 13. Daniel capítulo 11, versículo 13. Porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então tempo tem que ver com anos. Então um tempo equivale a um ano. Atenção aqui na tela. 2 tempos, 2 anos. E meio tempo, meio ano. Então veja, o povo de Deus seria perseguido por 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. Agora, um ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses, e meio ano, 6 meses. Vamos calcular. 2 mais 4, 6 mais 6, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 mais 1, mais 2. Então são 42 meses. Então o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 42 meses. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13.
Em Apocalipse 13, meus amigos, fala sobre a besta de Apocalipse. Veja aí. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Olha aí a sua Bíblia. Se alguém tiver com sono aí, você dá um cutucão nele. Agora não é hora de dormir, não. Tá certo? Agora é hora de muita atenção. Capítulo 13. Em cima do capítulo 13 tem um título, não tem? Que título tem aí? A besta que subiu do mar. Agora veja o capítulo 13, versículo 5. Verso 5. Olha aí, 13, verso 5. Foi-lhe dada o quê? Você lembra que o chifre tinha olhos e boca? Diz aqui, ó, foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por quanto tempo? 42 meses. Verso 6 agora. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então vamos aqui. Ó, o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 42 meses pelo sistema papal. Agora veja, vamos multiplicar 42 meses por 30 dias cada mês. E você vai falar, mas pastor, por que você não multiplica por 31? Ou por 28? Ou por 29, né? Porque tem um ano bissexto que tem 29. Porque a própria profecia diz que é 30, você já vai ver. Aguenta só um pouquinho, vamos fazer o cálculo aqui. Estamos aqui, ó, 0, baixa o 0 aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então dá 1260 dias. Então o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 1260 dias. Agora, veja Apocalipse 11. Apocalipse 11. Quando fala aí das duas testemunhas, que as duas testemunhas é Antigo e Novo Testamento. Diz assim, verso 1: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Verso 2: Mas deixa o átrio. O que é átrio? Átrio é pátio. Mas deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por quanto tempo? 42 meses. Versículo 3: E darei poder às minhas duas testemunhas, que é Antigo e Novo Testamento, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então a profecia diz que os 42 meses equivale a 1260 dias. Então durante a perseguição, a Bíblia foi proibida, ninguém podia ter Bíblia. O sistema papal proibiu ler a Bíblia. E então, se alguém quisesse ler a Bíblia, tinha que ser escondido. Por isso que fala vestido de saco aqui, ó. Eram escondidas. Agora veja o que diz no versículo, o capítulo 12 agora, verso 6 de Apocalipse. 12, verso 6. 12, verso 6. Diz assim: a mulher fugiu para onde? Para o deserto. Amanhã nós vamos entender o significado de mulher. Mas mulher na profecia significa igreja. Nós vamos estudar sobre isso aqui amanhã. A mulher, ou seja, a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por quanto tempo? 1260 dias. Agora veja o que diz no versículo 14. 12, verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até onde? Até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Que mais? E tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então você percebeu que aqui em Apocalipse, ó, foi mencionado um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Foi mencionado 42 meses. E foi mencionado 1260 dias? Então, agora, meus amigos, na profecia bíblica, cada dia vale um ano. Vamos ler?
Abre em Ezequiel, capítulo 4. Então, em profecia, cada dia vale um ano. Quer ver? Ezequiel, capítulo 4. Vejamos aí o versículo 6. Verso 6. Ezequiel 4, verso 6. Olha o que diz aí. Ezequiel 4, verso 6. Podemos ler? Alguém não achou ainda? Tá, vamos aguardar um pouquinho. Ezequiel 4, verso 6. Está escrito assim, ó, verso 6. Quando tiveres cumprido estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, em profecia, cada dia vale um ano. Então veja aqui, o povo de Deus seria perseguido, torturado e morto por 1260 anos. Então seria um estrago violento que iria acontecer antes da volta de Jesus. Atenção aqui. E esse período de 1260 anos, ó, que o sistema papal dominou o mundo com mão de ferro, foi do ano 538 depois de Cristo até 1798. Foram 1260 anos de perseguição, tortura e morte. O que o sistema papal fez? Recolheu a Bíblia do povo e queimou em praça pública. E foi proibido ler a Bíblia. E aí começou a inventar doutrinas e colocar doutrinas em nome de Deus e da Bíblia, mas que não tem nada a ver com Deus nem com Bíblia. Vamos entender isso melhor. Veja aqui. No ano 503, atenção. No ano 503, aconteceu um sínodo chamado Sínodo Palmares. E nesse sínodo, o Papa foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar e não podendo ser julgado por ninguém. Quando foi mais tarde, no ano 508, ó aqui, 5 anos mais tarde, no ano 508, aqui, meus amigos, nesse ano aqui, o sistema papal recebeu um exército para punir toda pessoa que fosse considerada herege, ou seja, que não concordasse com suas doutrinas. Vai vendo como que tomou proporção. Aí quando foi 30 anos mais tarde, aqui ó, em 538, recebeu supremacia, poder político e religioso, para mandar, desmandar, torturar e matar, se valendo dos tribunais civis. Agora se uniu política aí, religião. Aí, a partir daqui começou a desgraça. Foi recolhida a Bíblia do povo e queimada em praça pública. E foi proibido ler a Bíblia. Quem fosse pego lendo a Bíblia era divertido. Se fosse pego de novo, era torturado e morto, sem piedade. Ninguém podia ler Bíblia. E aí, o sistema papal começou a colocar doutrinas que não tem nada a ver com Deus nem com Bíblia. Por exemplo, veja, essa tragédia foi até 1798, né? Foram 1260 anos. Colocaram lá o batismo de bebezinho. Tem na Bíblia isso? Pode batizar bebê? A Bíblia fala que batizar pessoas conscientes que podem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Veja, foi colocado o voto do celibato. Tem isso na Bíblia? O que é o voto do celibato? Que o líder religioso não pode se casar. Tem isso na Bíblia? Não tem. A Bíblia fala que o líder religioso tem que ser casado, bem casado, marido de uma só mulher, e que tenha seus filhos criados na admoestação e disciplina do Senhor. Mas o sistema papal, irmãos, colocou essa doutrina de que o líder religioso não pode se casar. Por isso o Papa não se casa, os padres não se casam e as freiras também não se casam. E aí não se casa, mas fica praticando pedofilia aí, ó. É um escândalo no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro há um escândalo dos padres molestando crianças. No mundo inteiro. Veja, foi colocado também o domingo como dia de guarda. Tem na Bíblia isso? A Bíblia manda guardar que dia? Sábado. Vai observando as doutrinas que foram colocadas e que estão até hoje. E quem não aceitar será torturado e morto. Sem piedade. Veja,
Foi colocado também canonização de santos, tornando pessoas santas e intercessoras. Tem isso na Bíblia? Não. A Bíblia fala, irmãos, que o nosso intercessor é Jesus Cristo. Amém. É o único intercessor. Então diz que nós devemos orar a Deus o Pai, mas orar em nome de Jesus, que é o nosso advogado, nosso intercessor. Mas o que o sistema papal fez? Começou a canonizar pessoas e tornar pessoas santas e intercessoras. E ensinou seus fiéis a não recorrer ao Pai em nome de Jesus. Ensinou os fiéis, se tivesse problema nos olhos, deveria recorrer a Santa Luzia. Porque Santa Luzia é a santa protetora dos olhos. Então, se eu posso recorrer a Santa Luzia, então para que Jesus Cristo como meu advogado? Eu não preciso dele, está vendo? E se a pessoa tem um problema no casamento, mandava rezar para quem? Santo Antônio, meu santo, né? Você sabe por que meu nome é Antônio? Porque eu nasci um dia depois do dia de Santo Antônio. E a minha mãe, muito devota, muito fiel, colocou meu nome de Antônio em homenagem ao Santo Antônio. Está vendo? Então veja. Você ia falar? O engraçado é que de todos esses santos que eles colocaram, os dois que eles poderiam ter colocado, eles colocaram. Que seria, no caso, Elias e Enoque. Não tem nenhum santo da Igreja Católica que seja Elias e Enoque. Olha, você sabe que se eles podem canonizar um Elias ainda, né? Porque na verdade é assim. Na verdade a coisa funciona assim. Vem aqui, Gabriel, fazendo um favor. Vem aqui. Ó, vamos imaginar que o Gabriel é um rapaz muito religioso e que ajuda muitas pessoas necessitadas. Então todo mundo gosta dele. E muita gente gosta dele. Mas de repente, o Gabriel fica doente e morre. Aí o povo que gosta muito dele, né, que é ajudado por ele, fica muito penalizado, muito, né? Aí então o que faz o povo? O povo começa a visitar o túmulo dele. E vai lá visitar o túmulo dele, fazer pedido no túmulo dele, porque ele era uma pessoa muito boa. E aí de repente uma pessoa que tinha um câncer na orelha, fazendo pedido no túmulo dele, foi curado de um câncer na orelha. Aí a notícia corre o mundo. Aí começa a vir romarias de vários lugares, fazer pedido no túmulo do Gabriel. Aí uma segunda pessoa é curada de um câncer na orelha. E a notícia corre o mundo. E as romarias aumentam. E agora filas e mais filas e romaria para visitar o túmulo dele e fazer pedido. Aí uma terceira pessoa é curada de um problema na orelha. E aí a notícia chega no Vaticano. Aí chegou no Vaticano a notícia. Aí o Vaticano vem até o Brasil para verificar se as curas foram verdadeiras. Aí se vê que a cura foi verdadeira, fala assim, vamos canonizar o Gabriel. Porque o Gabriel, ele virou santo. Vamos canonizar o Gabriel. E então, canoniza o Gabriel. E aí faz uma paróquia de São Gabriel. E faz uma estátua de São Gabriel. Diz agora que o São Gabriel é o santo protetor da orelha. Então agora os fiéis são ensinados ao quê? Quem tiver problema na orelha, vai dirigir sua reza a São Gabriel. Porque São Gabriel é o santo protetor da orelha. É assim que eles fazem. Então se tiver um Elias, entendeu aí? Eles vão canonizar o Elias. Aos bíblicos, né? Eu sei. Né? Pois é. Mas digo assim, pode surgir ainda, né? Se aparecer um... É. Sabe que é pior da Igreja Católica? Eu sou evangélico convicto, mas estudei em seminário e ia ser até padre. Quando eu falo, sabe qual é o pior erro? É que a Igreja Católica chegar com o senhor fala da confissão. O padre não pede hoje para rezar a Ave Maria e para nós. Eles acreditam que o homem tem o poder de perdoar os pecados
do outro homem. Sendo que nós somos pecadores. Eles é culpados. Se chegar, você vai ter um pecado como for chegar diante do homem, que é comedor que eu for de alguns que nós somos, e perdoar os pecados. Sendo que só Deus tem esse poder. A gente deve confessar diretamente com Deus. Essa é a pior dos piores pecados que existiram. É, isso mesmo. Agora veja, então, se a pessoa tem problema na garganta, o padre manda rezar para quem? São Brás. Quando a gente engasgava na roça, minha mãe batia nas costas assim e gritava, São Brás! E gritava, São Brás! E dizia, na panela ainda tem mais. E batia assim. Por quê? Porque ela aprendeu que São Brás é o santo protetor da garganta. Agora, se eu posso recorrer a São Brás, para que Jesus Cristo é meu advogado? Não preciso dele. Estão entendendo? Então, com essa situação de canonização de santos, tirou da cabeça do povo a intercessão de Cristo. O povo ficou bêbado. Agora recorre ao santo. Até hoje, está aí, ó. Até hoje está aí. Olha, mas colocou também missa do 7º dia. Culto aos mortos. Podemos rezar por um morto? Não. A Bíblia fala, irmãos, quando uma pessoa morre, ou ela morreu salva, ou morreu perdida, não tem mais o que fazer, não. Não devemos rezar ou orar por um morto. Tem que orar pelo vivo, para que ele se converta antes de morrer. Também foi colocado, irmãos, a doutrina do purgatório. Tem na Bíblia isso? Não, não tem purgatório. Foi colocado também a venda de indulgências. O que é indulgências? É a compra do perdão. A pessoa, irmãos, podia comprar o perdão. O que eles faziam? Olha, escuta aqui. Pegavam um espinho, dizia que aquele espinho era um espinho daqueles que furou a fronte de Cristo, e que se a pessoa adquirisse aquele espinho, todos os seus pecados passados estavam perdoados, e seus pecados futuros, até tanto tempo, já estavam perdoados também. Então, se você quisesse pecar amanhã, você podia pagar hoje. Veja a situação. Foi colocado também penitência para alcançar graça. Escute. Ajoelhar, subir a escadaria de joelhos, carregar a cruz nas costas. Penitência para alcançar graça. E tudo isso foi colocado em nome de Deus e da Bíblia. Mas tem isso na Bíblia? Não. Meus amigos, você vai perceber que não tem uma doutrina da Igreja Católica certa. Você sabia? Tenta falar uma doutrina que está certa para você ver. Estou falando doutrina, que são as crenças fundamentais assim. Tenta falar uma. Você não acha? A única que você poderia dizer é a Trindade. Mas da maneira como crê na Trindade também não está de acordo com a Bíblia. Então é uma judiação, porque tem muitas pessoas sinceras ali, muitas mesmo, sinceras, só que estão lá seguindo o quê? Uma doutrina que foi colocada como se fosse de Deus e da Bíblia. Agora veja aqui, irmãos. Deus tomou providência. Deus levantou Martinho Lutero, em 1517. Quem era Martinho Lutero? Era um monge católico, fiel. E esse homem era muito inteligente. Ele era professor de universidade. E um dia ele descobriu uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. E não podia ler a Bíblia, mas ele descobriu a Bíblia e começou a ler. E ele viu que a salvação era pela fé no sangue de Cristo, não era pelas obras. E ele praticava as penitências. Aí, o que ele fez? Começou a ler a Bíblia e entendeu que a salvação era pela fé e começou a ensinar isso na universidade onde ele lecionava. E logo o Papa ficou sabendo. Aí mandou chamar ele para que ele pedisse perdão, se retratasse, senão ele ia ser morto. E ele foi levado diante do Papa. E aí o Papa falou para ele se retratar. Ele falou assim, eu não vou me retratar, a menos que vocês me provem pela Bíblia que eu esteja errado. E aí? Ninguém podia provar. Meus amigos, ele só não foi morto porque um amigo dele escondeu ele numa fazenda. Senão teria sido morto. Porque John Hus se levantou, foi queimado vivo. Wycliffe foi queimado vivo. Sem piedade. E nesse período aqui, milhões de cristãos foram mortos. Escutem. Milhões de cristãos foram mortos. Muito sangue foi derramado. Por quê? Porque não concordava com as doutrinas colocadas. E quem não concordasse era torturado e morto. Amanhã eu vou mostrar para vocês umas fotos que eu tirei no Museu da Inquisição nesse ano aqui.
em janeiro desse ano, eu estive no Museu da Inquisição lá no Peru, onde faço doutorado. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que era a tortura, o processo de tortura. Mas veja, Deus levantou Martinho Lutero, que começou a reformar, mas ele não queria bater contra o sistema papal, ele queria ajeitar tudo, de acordo com a Bíblia. Mas foi mesmo que dar soco na parede. Não conseguiu. E aí, meus amigos, se desencadeou a Revolução Francesa, e comandada por Napoleão Bonaparte. E o general Berthier de Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI, que estava aqui no poder, em 1798. E aí o Papa Pio VI foi preso e morreu no ano seguinte na prisão. Aí houve liberdade religiosa. E aí, meus amigos, começou a surgir a igreja. A Bíblia caiu na mão do povo de novo. Aí a primeira que surgiu aqui foi a igreja luterana, de Martinho Lutero, que descobriu uma verdade e foi jogada por terra. Aí, em seguida, surgiu os anabatistas, que descobriram que a salvação, aliás, que o batismo não é de bebezinho, tem que batizar pessoas conscientes. E começou a batizar a pessoa pela segunda vez. E assim foi surgindo igreja, surgindo igreja, surgindo igreja, surgindo igreja. Mas nenhuma delas restaurou toda a verdade. Tanto é que todas elas continuaram guardando o domingo. Mas só mais tarde, irmãos, aqui em 1844, Deus levanta o seu povo novamente, denominados Adventistas do Sétimo Dia, restaurando toda a verdade que tinha sido jogada por terra. Escutem, e nesse mesmo ano aqui, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial e começou o juízo de investigação. Então a profecia disse que antes da volta de Cristo iria surgir o sistema papal, que ia mexer com Deus e com o povo de Deus. E depois disso o juízo seria estabelecido para acontecer a volta de Jesus. Então você percebe que a volta de Jesus está mais perto do que a gente imagina. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe. Você sabe por que tem 35 mil religiões na Terra hoje? Aqui está a razão, o analfabetismo bíblico. Por quê? Porque nesse período aqui ninguém tinha Bíblia. Veja que nasceu uma geração, morreu essa geração. Todo mundo só conhecia isso aqui, Morreu essa geração, nasceu outra geração. E morreu essa geração, nasceu outra geração. E ninguém tinha contato com Bíblia. Ninguém sabia sobre Deus, a verdade de Deus. Percebe? Foi um período de trevas. Trevas espirituais. E aí, quando houve liberdade religiosa, começou a surgir igreja, e a surgir igreja, e a surgir igreja, e não parou até hoje. Então a razão de tantas igrejas da terra hoje é por causa desse período aqui, triste da história. Esse período, irmãos, foi uma tragédia para o mundo todo, materialmente falando e espiritualmente falando. E para terminar a parte de hoje, eu gostaria de ler com você o que está escrito em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Veja o que está escrito aqui, irmãos. Apocalipse, capítulo 18. Aqui no capítulo 18 de Apocalipse, está escrito assim, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizer. O que a voz dizia? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Verso 5. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Deus tem um povo sincero, irmãos, em lugar errado. Deus tem um povo sincero em lugar errado. E Deus fala: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Porque Deus tem um acerto de contas, irmãos, com o sistema papal, viu? Por quê? Porque não ensina a verdade bíblica para o povo. Ensina tradição. Ensina só a tradição. E doutrinas que não tem nada a ver com Bíblia e nem com Deus.
e o povo está bêbado. Aí, espiritualmente falando, bêbado. Então Deus tem pessoas sinceras em lugares errados. E Deus está te chamando, viu? Para seguir a verdade bíblica. Seguir os mandamentos de Deus. Seguir a Jesus Cristo. Não seguir a um sistema religioso. Não seguir a um pastor, ou a um padre, ou a um papa. Não, seguir a Jesus Cristo. Deus está chamando você. Em breve Jesus voltará para buscar os seus fiéis. E Deus quer que você seja um gigante na fé. E Deus quer pessoas, irmãos, que sirvam a Ele independente de qualquer coisa, mesmo que seja perseguido. Jesus falou assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E Deus quer pessoas, irmãos, que sirvam a Ele com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido. Deus quer pessoas que sejam firmes, irmãos, pelo que é reto, ainda que caiam os céus. E Deus está te chamando para ser um cristão autêntico. Quando Deus revela essas coisas, é para nos livrar da arapuca do diabo. E eu pergunto, qual a sua decisão? Você gostaria de falar para Deus: Senhor, eis-me aqui? Amém. Senhor, eu quero seguir a verdade bíblica, quero seguir a Cristo e os mandamentos de Deus, e quero me preparar para a volta de Cristo. Você gostaria de orar assim? Amém. Sim ou não? Sim. Quantos gostariam de orar e falar: Senhor, eu quero te servir de fato e de verdade? Então fique em pé. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Deus doador da vida, te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque nesta noite estudamos a Tua Palavra, e o Espírito Santo abriu nosso entendimento, e nós entendemos a Tua Palavra, e entendemos, Pai, que estamos mais perto da volta de Jesus, porque hoje entendemos, pela profecia do Senhor, que antes da volta de Cristo iria surgir o sistema papal na história da humanidade, e o juízo seria estabelecido. E entendemos, Pai, que isso já aconteceu, e por isso o nosso coração se alegra, por sabermos, Pai, que em breve Jesus voltará para buscar os Teus filhos. Amém. E cada um aqui, Pai, ao entender a Tua Palavra, tomou uma decisão em seu coração, de seguir a verdade, tão somente a verdade, e nada mais que a verdade. Amém. Cada um aqui tomou a decisão, Pai, de te servir independente de qualquer coisa, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, Senhor, com marido ou sem marido. Então abençoa cada um aqui, Senhor, para que cada um seja um gigante na fé. Amém, Senhor. E cada um aqui possa honrar o Teu nome, colocando em prática na vida a Tua Palavra. E ajuda, Pai, para que naquele grande dia, o dia da volta de Cristo, estejamos todos unidos e todos preparados. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.